Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, o número de evangélicos cresceu no Brasil e chegou ao maior patamar da história. Os dados foram divulgados hoje pelo censo do IBGE. Vamos conferir. De acordo com o censo de 2022, a proporção de brasileiros que se declaram católicos caiu e chegou ao menor nível já registrado desde 1872, quando os católicos representavam 99,7% da população. Por outro lado, a população evangélica vem crescendo e já chega a 1 em cada 4 no país. Mas, apesar das quedas registradas ao longo dos anos, o catolicismo ainda segue sendo a maior religião com mais adeptos no país. Segundo o IBGE, 56,7% da população brasileira afirmou ser católica em 2022. A maior queda ocorreu entre os anos 2000 e 2010, quando a proporção de católicos no país recuou 9 pontos percentuais, de 74% para 65%. Na última década, o ritmo foi um pouco mais lento, caiu 8,4 pontos. Já o número de evangélicos no Brasil atingiu o maior número registrado e cresceu 5,2 pontos percentuais entre 2000 e 2022, passando de 21,6% para 26,9% da população. O crescimento desse grupo também foi mais devagar que na década anterior, entre os censos de 2000 e 2010, que registrou o avanço de 6,5 pontos percentuais, ou seja, 1,3 ponto a mais do que no período mais recente. Já a parcela de brasileiros que se declararam sem religião também aumentou, de 8% para 9,4%, uma alta de 1,4 ponto percentual em 12 anos. Olha, e para falar mais sobre esse assunto que desperta o interesse de todo mundo, nós vamos contar hoje com a presença de 3 especialistas aqui no jornal. E o primeiro deles está aqui ao meu lado, é o pastor Antônio Vitor, da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui de São Paulo. Pastor, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo aqui. Olha, Kleber, muito boa tarde, é uma satisfação participar desse programa e eu tenho certeza que junto com os outros convidados vamos debater sobre esse assunto e, claro, com Deus em primeiro lugar, vai dar tudo certo. Legal, seja bem-vindo mais uma vez. E olha só, o segundo convidado é o doutor Magno Paganelli, ele que é doutor em História Social pela USP, com pós-doutorado em estudo sobre religião e política, portanto, outro profundo conhecedor do assunto. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Kleber. Obrigado a todos vocês da equipe da HIT. Correto? E o nosso terceiro convidado é o professor de Teologia e também apresentador aqui da HIT, o Eliezer Pereira. Professor Eliezer, seja bem-vindo. Grande prazer também contar com a sua participação. Olá, Kleber. Uma ótima tarde para você, para quem nos acompanha. É um privilégio estar aqui. Uma boa tarde ao pastor Antônio, ao professor Magno também. Uma honra fazer parte dessa mesa aqui e a gente conversar um pouquinho sobre os números. Correto. Como eu disse, é um assunto, que interessa, mexe com todo mundo. Então, primeiro eu peço para os nossos convidados analisarem os resultados dessa pesquisa, cada um com o seu olhar, cada um com a sua ótica. Qual é a leitura de vocês em relação a esses números? Primeiro, então, eu peço, por favor, para o pastor Antônio fazer a análise. Olha, Kleber, a análise como pastor evangélico da Igreja Internacional da Graça de Deus é que esse número é um pouco bem menor do que nós já imaginávamos que seria. Sabemos que o número do povo evangélico cresceu muito mais do que essa pesquisa foi alegada e foi publicada há pouco tempo, há poucas horas. E como pastor evangélico, dá para perceber que o crescimento do povo evangélico, muito mais do que essas porcentagens que foram anunciadas através dessas reportagens, sites e matérias. A convivência nossa como cristão, não apenas na igreja, mas na sociedade, mostra com evidências que hoje a população brasileira ela tem uma grande porcentagem de povos evangélicos protestantes. Correto. Então, na sua avaliação, esse número ainda está aquém da realidade?
Olha, Kleber, junto com os outros convidados, vamos discutir mais sobre isso, sobre as dificuldades, sobre o censo, sobre a expansão territorial do nosso país e as dificuldades que tem sobre chegar à população e até as alegações do povo brasileiro, como informam pertencer a qual religião eles pertencem. Mas, segundo a minha convivência como pastor evangélico e com a minha convivência com a sociedade, familiares, amigos e pessoas até de outros credos religiosos, o povo evangélico é muito maior do que foi alegado aí. Tá certo, então agora eu passo a palavra para o doutor Paganelli, que vai fazer uma abordagem até mais acadêmica aí do assunto. Por favor, doutor. Então, Kleber, o crescimento da população evangélica no Brasil já era esperado, era uma tendência já divulgada no censo anterior, em 2010, já bem discutida entre toda a liderança da igreja. Mas aí tem um dado interessante que precisaria acrescentar o comentário do pastor. O fato de uma pessoa estar dentro da igreja evangélica, participando ativamente, até eu diria, de alguns cultos, não significa que ela verdadeiramente pertença ou se veja como parte daquele grupo. Há uma pesquisa publicada recentemente, feita por um professor e uma equipe grande lá da USP, chamada Tramas do Sagrado, que mostra o que a gente chama de dupla, tripla ou até múltipla pertença. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa está, na terça-feira, está frequentando uma religião, uma sessão budista, na quinta ela pode estar num kardecismo, na sexta ou no sábado ela pode estar num terreiro de umbanda, de outra orientação de matriz afro, e no domingo ela está tomando Santa Ceia e pagando dízimo na igreja. Então, a impressão que se tem pode ser de que a população evangélica seja grande, mas nem sempre essa população se vê como pertencente àquela denominação. Ela tem ali o que a gente chama, repito, trânsito religioso, ou seja, ela circula, ela acende, vamos usar uma expressão popular, ela acende vela para vários santos. Aquele que a abençoar primeiro, ela fica naquela religião, entende? Olha, doutor, muito interessante essa abordagem que você acaba de fazer e me lembra também aquela expressão, né? O não praticante. Muitos se apresentavam como católico não praticante, que pode aumentar esse número, mas de fato, né, na prática, utilizando até o termo que as pessoas falam, acabam não sendo efetivamente da religião. Isso também pode fazer diferença nessa contagem, não é, doutor? Pode sim, inclusive com o aumento da população evangélica, esse fenômeno que antes era observado entre os católicos, também agora cola dentro do grupo evangélico. Nós também temos os evangélicos não praticantes, né? O sujeito tem uma identidade. Eu tive uma vizinha recentemente, você conversava com ela, você seria capaz de jurar que ela era evangélica. Ela usava as expressões todas evangélicas, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Mas, assim, isso para inglês ver, né? Na prática não frequentava nenhuma religião, no máximo assistia um culto online, mas não tinha nenhum tipo de envolvimento, nem com a comunidade, nem com a administração da igreja, ou com os irmãos, nem nada. Então, há esse grupo de evangélicos não praticantes já aparecendo também dentro da nossa população, porque eu também sou evangélico, aí também falo aí como membro, né? Correto. Então, agora eu passo a palavra para o professor Eliezer. Professor, o que te chamou a atenção nessa pesquisa? Qual o recorte que você faz, por favor? Ô Kleber, eu pessoalmente entendo que, acho que independente dos números que foram apresentados, e aí eu tendo a concordar com a fala dos nossos amigos aqui, realmente é bem difícil você conseguir mensurar essa pesquisa de profissão, de fé, onde essas pessoas congregam e vão e tudo mais. Então, assim, para além disso, eu consigo perceber e ler nessa pesquisa que realmente o povo evangélico, o grupo denominado evangélico, tem crescido e tem um viés de crescimento que ainda tende pelos próximos anos a aumentar, tá bom? E eu coloco essa questão principalmente no uso da mídia, né, da comunicação, das igrejas realmente fazendo uso dessa plataforma e ganhando espaço e chegando a muitos lugares, às vezes lugares até onde a igreja, né,
fisicamente não consegue chegar. Então eu consigo entender que a comunicação é uma plataforma muito bem utilizada pelas nossas igrejas, e isso faz com que o povo evangélico ganhe espaço. Outro detalhe que me chama muito a atenção na pesquisa é o número ou a porcentagem de pessoas que se denominam pardas e se dizem evangélicas, o que vem a comprovar de fato um número que já é bem conhecido dos estudiosos, de que os evangélicos, aí de maneira mais específica o pentecostalismo, é muito forte na comunidade negra. E um terceiro dado que me chama muita atenção, e aqui eu encerro essa minha fala, Kleber e demais colegas, é o número de pessoas que se dizem sem religião ou que não acreditam em Deus. Isso me chama muita atenção, é um número alto e é um número que em outros continentes, como por exemplo na Europa, levou a Europa a uma era pós-cristã, né, a um esfriamento muito grande. Então é um dado que também me chama muita atenção nessa pesquisa, o número de pessoas que não professam nenhuma religião, ou que não acreditam em Deus, ou que não têm nenhum tipo de fé. Correto. Professor Eliezer, aproveitando a sua vocação, né, para comunicação, o número absoluto, claro, ainda há dúvidas, a gente pode dizer que é mais ou menos, mas uma coisa ficou claro e eu queria a sua avaliação sobre isso. Hoje, para fazer essa entrevista, eu pesquisei nos principais sites de notícia e todos apontavam lá, religião evangélica cresce, número de evangélicos cresce. No mínimo, a gente podia dizer que essa pesquisa de hoje foi um grande marketing, uma grande propaganda para os evangélicos, para o fortalecimento dos evangélicos no país? Real mesmo, tá? Aqui fazendo uma análise além do aspecto religioso, além do aspecto da fé, que são importantes, que eu tenho certeza que o pastor Antônio pode e deve falar muito melhor do que a gente sobre isso, mas quando você pensa num grupo social, e aí o professor Magno talvez concorde comigo e possa acrescentar, nós estamos falando de um agente social muito forte. Tá bom? Em aspectos políticos, econômicos, sociais, e tudo isso sempre quer dizer alguma coisa. Então, o grupo evangélico, com os números apresentados, é uma corrente que precisa ser ouvida na questão política, na questão econômica, na questão social. Todos esses aspectos eles passam a ser analisados com outros olhos pelos demais agentes da sociedade a partir da divulgação desses números. Correto. Olha, e outro detalhe que me chamou particularmente a atenção nessa pesquisa, e eu também separei para apresentar aqui para os nossos convidados, é que a religião evangélica vem mantendo um ritmo de crescimento médio de 5% a 6% a cada década, a cada 10 anos, enquanto os católicos têm apresentado aí uma queda média de 8% a 9% a cada 10 anos. Então, vou perguntar para vocês acreditam que aí no máximo, nos próximos 20 anos, os evangélicos devem ser a maioria absoluta no Brasil? Primeiro, eu pergunto para o pastor Antônio Vitor, por favor, pastor. Olha, Kleber, a gente tem que entrar em muitas coisas que foram abordadas aqui, tanto pelo professor como pelo doutor. Uma delas que eu gostei muito do que o doutor falou, que não pode ser levado só a questão dos evangélicos não praticantes, porque senão nós também não abordaríamos os católicos, como até ele falou também, não praticantes e tantos outros não praticantes. Claro que de tudo isso, dessas pesquisas que nós estamos falando, nós não estamos numa competição, não é competição de quem tem mais, vamos lá, quem vai conseguir mais ou quem tem mais, mas nós estamos tratando aqui de uma pesquisa, então evidentemente temos que falar sobre dados, e esses dados, como nós estamos alegando, não conferem com que nós convivemos com a sociedade. Entramos nos méritos de analisarmos quem pratica ou quem não pratica, quem frequenta, quem não frequenta, quem pertence, quem não pertence, nós entramos nesse mérito, como o doutor falou, nós vamos abordar todas as religiões, porque tem o bandista que não é praticante, tem o católico que não é praticante, tem o evangélico que não é praticante, mas como nós vemos uma propagação do evangelho, e segundo essas pesquisas estão afirmando um crescimento de 5% a 6%, que eu acho que deve ser até um pouco mais da forma como nós estamos convivendo, nós vamos ver que o evangelho vai se propagar cada vez mais, mas entra também na questão do nosso professor,
pessoa que falou sobre o grande esfriamento da Europa, que grandes igrejas tradicionais, depois de uma grande revolução cristã que teve na Europa, passaram a virar bares, passaram a virar lojas, igrejas que fecharam e muitos da população que não frequentaram mais e nem alegaram mais ser cristão. Então é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, como agora entrando na questão local, nacional, como povo brasileiro, devemos deixar isso também. Eu, como pastor evangélico, tenho que abordar esse assunto, que nós não podemos deixar a nossa fé morrer. Devemos manter essa fé avivada e gostei muito do que o doutor falou. Nós não podemos ser o cristão não praticante, não. Devemos fazer esse povo evangélico que está crescendo a cada dia mais, e eu creio que está crescendo, que eles sejam não só um número, mas que sejam pessoas que fazem a diferença e que venham crescer cada vez mais. Olha, brilhante essa frase do pastor, eu faço questão de repeti-la aqui. Não é uma competição. Nós estamos fazendo uma análise jornalística de uma pesquisa que foi divulgada pelo IBGE e essa frase é muito sábia. Isso não é uma competição. E agora, então, eu peço, por favor, ao doutor Paganelli fazer a análise dele. Doutor, o senhor acredita que nos próximos 20 anos, ou menos ou mais, os evangélicos devem ser maioria absoluta? Pessoalmente, eu não acredito, não. O pastor vai dizer que eu estou com pouca fé. Eu acredito que vai haver uma acomodação. E essa acomodação em todo o campo religioso. Os católicos já mostram um esboço de uma reação a esse crescimento. A gente teve na década de 2010 a 2020, por exemplo, vocês devem ter acompanhado, padres indo para a televisão, se trajando como pastores, com terno e gravata, tentando atrair quem? A audiência dos evangélicos ou mesmo fortalecer o próprio rebanho. Uma abordagem diferente, uma apologética mais agressiva, coisa que não existia antes, não se via isso antes. A própria linguagem, né? Pastores, estrelas de televisão, com seguidores, influenciadores. Então, isso tudo já é uma reação do catolicismo. Então, há uma reação daquele campo. Dentro dos evangélicos também. Embora houvesse em 2010 a 2020 uma tendência de crescimento, pode-se observar já um enfraquecimento dessa tendência. Os evangélicos já não crescem tanto quanto antes, né? E mesmo tomando aí um gancho da fala do pastor e do Zeca também, no norte da Europa, por exemplo, onde houve um momento de pós-cristianismo, já há também uma espécie de avivamento. Recentemente a gente teve informação de avivamentos acontecendo nesse país. E temos também um evento muito importante que mexeu em todo o campo religioso, que foi o período da pandemia. Né? No período da pandemia, no início, já no primeiro ano, nós já tivemos notícia de aumento de venda de Bíblia em países antes considerados pós-cristãos, um aumento de 50% nas vendas já no primeiro ano da pandemia. Então, isso reflete uma outra tendência, uma reviravolta na tendência, eu poderia dizer assim, né? Há uma tendência existente, ou seja, aquele grupo que era pós-cristão, por que está voltando para a religião? E por que está voltando para a religião cristã? Por que está comprando Bíblia, não está comprando o Alcorão, não está comprando os livros do hinduísmo? Ou seja, então haverá provavelmente novas reviravoltas num senso que for feito posteriormente. E, doutor Paganelli, com certeza o pastor, né, pela elegância dele, não vai falar que você está com pouca fé, mas que ele vai orar para você mudar de ideia. Eu tenho certeza que ele vai orar, pastor. E agora é o seguinte, e por fim, o professor Eliezer, eu quero a sua avaliação, professor. Será que os evangélicos vão superar os católicos nas próximas décadas? Boa, Cleber. Eu vou tomar cuidado aqui com a minha fala, então, para não entrar, o meu nome não está na lista de oração do pastor Antônio também. O que, na verdade, seria muito bom, né, eu pastor? Quero meu nome na lista de oração do pastor. Mas não por esse motivo, não por esse motivo. Brincadeiras à parte, meus irmãos, eu acredito, inclusive, que essa tendência de crescimento, ela deva continuar ainda pelos próximos anos. Sabe? Eu penso
penso que o Evangelho e a Igreja Evangélica, melhor dizendo, ainda tem um caminho muito grande a traçar aqui no Brasil, a espaço a conquistar, muitas áreas que ainda não foram, vamos dizer assim, evangelizadas, né, pelo nosso território nacional, que é continental, que é gigantesco. Então, eu entendo que a gente ainda vai manter esse viés, essa curva, né, ascendente nas pesquisas do censo. Agora, colocando um pouquinho mais de fé, Kleber e amigos, nessa fala, a minha oração é que esse crescimento ele venha acompanhado de transformação da nossa sociedade mesmo, sabe? Que esse povo evangélico que cresce, que professa a fé em Cristo Jesus, possa realmente ser um agente transformador da nossa sociedade, como a gente viu no decorrer da história do protestantismo mundial. Foi assim que aconteceu na Europa, com os pastores, os reformadores impactando aquela sociedade. Foi isso que aconteceu na América do Norte, com os evangélicos, pastores, reformadores impactando aquela sociedade e fazendo com que essas sociedades realmente fossem transformadas. Então, eu creio e penso que estatisticamente, né, falando mais como uma análise dos números, esses números ainda devem crescer, mas agora colocando essa pitada de fé e espiritual na conversa, a minha oração é que esse crescimento venha acompanhado de transformação da nossa sociedade, que esse povo evangélico possa transformar, impactar e aí verdadeiramente fazer essa sociedade brasileira ser diferente. Kleber. Que belas palavras, e com essa bela mensagem do Eliezer a gente encerra essa conversa. E que bom, né? Se toda a conversa sobre religião tivesse esse respeito e essa sabedoria. Então, primeiro eu quero agradecer o nosso pastor aqui, né? O Antônio Vitor, que é da Igreja Internacional da Graça de Deus. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Kleber, eu agradeço a você, agradeço ao doutor, agradeço ao professor. Deus abençoe a todos. E eu quero agradecer também o doutor Magno Paganelli, que realmente acrescentou muita sabedoria nessa conversa. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a confiança, um sucesso e bênçãos para todos vocês. E por fim, nosso parceiro, o professor e teólogo Eliezer. Muito obrigado. Ô Kleber, a gratidão é minha, muito obrigado, pastor Antônio, que Deus continue abençoando o seu ministério. Professor Magno, eu sou seu fã e o senhor sabe disso, que Deus continue abençoando muito sua vida. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Grande abraço a todos. Bom, vamos mudar de assunto agora para falar de outro assunto que é o assunto do dia hoje. Isso porque, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal rejeitou o recurso apresentado pela defesa da deputada Carla Zambelli e manteve a condenação a 10 anos por invasão ao sistema do CNJ. Vamos conferir, então, essa decisão. Os outros 4 ministros da primeira turma, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Flávio Dino e Carmen Lúcia, acompanharam o relator, que manteve a condenação da deputada Carla Zambelli a 10 anos de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Moraes afirmou que o recurso apresentado é meramente protelatório e decidiu pelo trânsito em julgado, ou seja, o encerramento da fase de recursos. No caso de Zambelli, o fim da fase de recursos é determinante, por exemplo, para que a Câmara declare a perda do mandato parlamentar. A Constituição define a perda automática do mandato do parlamentar, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Neste caso, cabe à mesa diretora apenas declarar a perda, sem maior análise. Quando isso acontecer, além de deixar o cargo de deputada, Zambelli perde o foro privilegiado para outros processos e o direito de ter uma eventual prisão revogada pela Câmara. E com o trânsito em julgado confirmado, o caráter de uma eventual prisão muda. Passa a ser a própria execução da pena e não uma prisão preventiva. Carla Zambelli é considerada foragida pela Justiça, já que fugiu do país após a sentença e é alvo de um mandado de prisão preventiva. O nome dela, inclusive, foi incluído na lista de difusão vermelha da Interpol.
Antes disso, a Câmara dos Deputados chegou a autorizar a licença sem salário solicitada pela foragida do país, Carla Zambelli, de 127 dias do mandato. Como a solicitação foi feita em 29 de maio, o prazo valeria até 2 de outubro deste ano. Olha aí, ainda dá tempo da gente fazer um rápido giro de repórteres pelo país. A gente vai começar falando, olha só, reviravolta no caso do rato que foi encontrado na fralda de um bebê. A perícia feita pela polícia constatou que, na verdade, era um pedaço de plástico e não um rato. Quem traz os detalhes agora é o repórter Joenilson Santos. A Polícia Civil realizou uma perícia na fralda em que uma mãe denunciou ter encontrado um rato morto e constatou que a mancha escura, na verdade, era um corpo estranho de origem polimérica, ou seja, um pedaço de plástico. A perícia mostrou que não havia animal e o plástico que ficou escurecido não representa risco à saúde. A Polícia Civil afirma que a investigação ainda segue para apurar todos os fatos do caso. A Softs do Brasil, empresa responsável pela fabricação da fralda, disse que o objeto é um adesivo e que está em contato com a cliente, além de contribuir com as autoridades. A companhia afirmou ainda que reforça o compromisso com a segurança, a transparência e o respeito aos consumidores. E olha, a Receita Federal, vamos falar de outra notícia do Rio de Janeiro, vai doar 350 quilos de cabelos que foram apreendidos no aeroporto do Galeão, lá no Rio. E esse material será usado, olha só que legal, para fazer perucas para pacientes com câncer. Agora é o Anderson Nascimento quem traz a notícia. A Receita Federal doará 350 quilos de cabelo humano apreendido em operações de fiscalização no aeroporto do Galeão por irregularidades na importação. O material avaliado em R$400 mil é originário principalmente da China e Índia. A decisão marca uma mudança na política de destinação de mercadorias apreendidas. Os cabelos apreendidos já passaram por trâmites legais e foram encaminhados a uma ONG em São Paulo, responsável pela produção das perucas. O projeto beneficia mensalmente mais de 100 pacientes em tratamento quimioterápico. A gerente do INCA voluntário, Fernanda Vieira, destacou a importância da iniciativa da Receita Federal e ainda afirmou que a atitude ajuda no processo de autoestima da mulher que passa por esse tipo de tratamento e influencia diretamente na qualidade de vida delas. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Ótima tarde e até mais.